tema, Isaías 26. Aleluia, Deus. Isaías 26, versículo 3, que é o tema da campanha. Eu vou ler o 4 também, que diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Irmãos, eu fiquei meditando nessa palavra. As meninas que me antecederam, que foi falando, e eu fui absorvendo, e algumas coisas o Senhor foi me dando no decorrer das pregações dela, e foi algo que me impactou. Porque quando eu penso, em paz, quando a gente pensa em paz, irmãos, não é aquela paz do mundo. Porque qual é a paz do mundo? É a paz do dinheiro, é a paz da tranquilidade financeira, do relacionamento perfeito, daquele comercial de margarina. E aí a Samara veio confirmar justamente o que o Senhor tinha falado comigo. Porque quando eu penso na paz de Deus, é aquela paz da sulamita. Que ela estava com o filho morto em casa, mas ela disse, vai tudo bem. Irmãos, e essa é a paz que hoje o Senhor quer apresentar para mim e para você. Não é a paz da tranquilidade, mas é a paz em meio ao caos. O Senhor te concederá a paz. Irmãos, a gente vive hoje em dia em um século, que é o tempo todo, é o desânimo, é a angústia, a ansiedade, a síndrome do pânico. Tudo isso vem nos afligindo, mas a gente não pode deixar que essas coisas façam morada no nosso coração. Não que a gente não possa, como a Mari falou, ter um dia ruim, ter um dia difícil, de falar assim, hoje eu estou cansado, hoje eu estou afático, mas irmãos, isso não pode perdurar na nossa vida. Porque a gente serve um Deus, a gente tem que ter essa convicção do Senhor pode mudar a nossa situação e ser conservada a nossa paz, irmão, que tem que ser o nosso bem mais precioso, porque é a paz que vem do Senhor. Quando eu estava ouvindo aqui a Luana contando o testemunho dela, minha mãe também que falou daquilo que aconteceu em relação ao meu pai, e quinta-feira passada eu até comentei na escola bíblica dominical como que o Senhor cuida de nós. O Senhor, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso marido e Ele é o nosso provedor. Aleluia. Irmãos, eu vinha conversando na quinta-feira passada, eu me arrumando para vir para a igreja, e eu vinha conversando com o Senhor, porque eu faço uma complementação de carga horária na prefeitura e o dinheiro não veio esse mês que passou. E é o dinheiro que eu pago a minha faculdade. E aí eu tive que mexer numa reserva que eu tinha para pagar a faculdade. E aí acabou que agora no finalzinho as coisas não estavam fechando. E eu me arrumando para vir para a igreja, eu falei assim, poxa Senhor, se eu tivesse R$500, iria... Irmãos, eu pensei. Eu não pedi ao Senhor, eu pensei. E eu me arrumando, ainda não estou no nível de falar sozinho, então eu ainda penso. E aí eu pensei, eu falei assim, Senhor, poxa, R$500 ia me ajudar. E aí eu terminando de me arrumar, eu falei assim, vou pegar o celular para ver se a Dalvinha vai me dar carona. E aí quando eu peguei o celular, tava uma mensagem lá no grupo dos professores. Aí era um vídeo do secretário de educação falando que no dia 21 de fevereiro, irmãos, ele ia depositar a dupla em uma folha suplementar. Irmãos, eu glorifiquei tanto ao Senhor Jesus. Irmão, falta 10 dias para acabar o mês. Ele poderia muito bem ter pago o dinheiro no próximo salário, mas o Senhor sabia que eu estava precisando. Porque eu tinha coisas para pagar no sábado. E o Senhor falou assim, é isso que você precisa, minha serva? Então toma. E aí quando eu ouvi aquela mensagem, ele falando, que a gente vai depositar, eu falei assim, Jesus, muito obrigada. E aí foi como minha mãe falou, eu tinha pedido R$500, irmão, então cuidado com o que você pede. Eu falei assim, poxa, Senhor, podia ter pedido mais. E aí... Aí na sexta-feira, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular e abrir o Santander. Aí tava lá, irmão, R$630. Eu falei assim, Jesus, muito, irmãos, esse é o Deus que eu e que você, que nós servimos. Só que a gente não pode deixar que essas coisas do mundo, irmãos, tirem a nossa paz, a nossa confiança, a nossa fé. Que é como foi falado, a gente tem duas opções, irmãos. Ou a gente crê, ou a gente desiste. Ou a gente confia que o Senhor pode mudar o quadro, a nossa situação, ou a gente joga a toalha. E aí quando a gente vem fazer um estudo, sobre os servos do Senhor Jesus, que relata na Bíblia, a gente vê quantos que devido a uma situação parou. Pedro ali sobre as águas foi o quê? Foi incredulidade. Ele olhou para aquele mar
E ele fez... Aconteceu o que com ele, irmãos? Ele afundou. E às vezes a gente já tem um problema, a gente já tem uma situação que a gente precisa resolver. E às vezes a gente, em vez de deixar o Senhor agir, o Senhor trabalhar, a gente descansar, a gente deixa o quê? A incredulidade fazer morada no nosso coração. De que você não vai conseguir, olha, vai estar chegando e você não vai resolver, não vai dar tempo. E aí quando a gente vê também Elias, quando ele se escondeu na caverna, ele se escondeu por quê? Por medo. E quantas vezes, irmãos, a gente não tem medo? Medo às vezes de tomar uma iniciativa, medo de fazer algo que o Senhor já falou para você, pode fazer que eu te garanto. Pode ir que eu estou contigo. Porque às vezes, irmãos, a gente está pedindo uma flor para o Senhor Jesus, mas Ele tem um jardim inteiro para te entregar. E a gente fica preso naquela coisinha pequenininha que a gente pediu. Eu lembro, já falei sobre isso aqui. Quando eu decidi fazer minha segunda graduação, eu pensei no meu coração, eu falei, Senhor, quando eu já tenho meu emprego, já tenho minha faculdade, eu profetizei coisas ruins sobre a minha vida. Eu falei, nem que eu demore 10 anos para me formar, eu vou fazer no meu tempo. Irmãos, eu vou me formar no tempo certo. Só fiz mais um período a mais. Porque quem faz é o Senhor, não sou eu. Quando eu vejo, esses dias mesmo eu falei com os meus pais, eu fui pegar a declaração do imposto de renda, eu fui contabilizar. Irmãos, eu ainda não fechei, que eu ainda tenho mais 6 meses, eu só me formo em julho. Irmãos, eu já gastei de Estácio 58 mil reais. Sueli, como que você tirou esse dinheiro? Irmãos, eu não sei. Não me pergunte. Eu fiz questão de contabilizar desde 2020 até final, dezembro de 2024. Eu gastei, isso porque eu tenho bolsa de 50%. Eu gastei 58 mil em uns quebrados de faculdade. Eu falei assim, Jesus, muito obrigada. Porque às vezes, irmãos, a gente tem a oportunidade na nossa vida e a gente despreza a oportunidade que o Senhor nos dá. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira faculdade, o Senhor criou um curso público para mim, porque só teve a minha turma e o curso fechou. Porque o nosso Deus é aquele que cuida, só que a gente não confia. A gente deixa a incredulidade. Quando a gente vê Sansão foi a luxúria que entrou no coração dele. Mas graças a Deus, irmãos, que aqueles homens, eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Mas Sansão pagou um preço muito alto pela luxúria que entrou no coração dele. Então não deixa que essas coisas dessa vida entrem no nosso coração. Eu estou tendo uma disciplina esse semestre na faculdade que é sobre a prevenção do suicídio. E eu não tinha, irmãos, a dimensão como que isso mata. A gente sabe que o suicídio leva a pessoa, ao inferno. Só que eu não tinha noção de quantas pessoas morrem diariamente. Irmãos, só no Brasil são 38 pessoas que morrem diariamente cometendo suicídio. E 20 são os que tentam e não conseguem. Entre a faixa de adolescente e criança, é a 7ª causa de maior morte. Entre crianças e adolescentes. Entre jovens e adultos, é a 3ª causa que mais mata, é o suicídio. E muitas das vezes, irmãos, nós permitimos que isso entre na nossa vida. São os nossos pensamentos intrusivos. Porque às vezes a gente pensa no suicídio, só aquele suicídio que a pessoa pega o revólver, que a pessoa se enforca. Mas às vezes, irmão, você fala assim, eu só quero dormir. Aí você toma um monte de remédio para dormir. Mas possa ser que você não acorde. Então isso é um tipo de suicídio. Quando você pega um carro e dirige a 120, 150, 180 por hora. Aí eu preciso dessa adrenalina. Isso é um suicídio involuntário que você está fazendo contra a sua vida. E o inimigo pode fazer uso disso para te levar. Ou pior, irmãos, a tua alma vai para o inferno. Nós, quando conhecemos o Senhor, eu posso morrer hoje, mas se eu tiver convicção da minha salvação, se eu estiver na posição, eu vou subir. Mas se você comete um suicídio, irmãos, não tem o que argumentar. Não adianta você falar. E quanto a gente tem ouvido, porque falta a paz de Cristo na vida das pessoas. Suelen, mas eu nunca pensei nisso. Você às vezes não pensou nisso nesse exato momento. Eu, há 15 dias atrás, eu participei de uma palestra com um psicólogo que fala sobre esse assunto. E um dos forms que ele colocou pra gente ali preencher na hora era sobre isso. Irmãos, e tinha 40, mais ou menos, alunos
naquele auditório. Praticamente a metade preencheu que já havia pensado em cometer suicídio. Irmãos, isso é falta de Deus. Isso é falta minha e sua da gente estar pregando a palavra do Senhor Jesus para essas mentes que estão vazias, que estão atordoadas. É a gente levar essa paz de Cristo para essas pessoas. E às vezes a gente está preocupado com o boleto que vai vencer enquanto tem vidas perecendo. E eu falo, o que nós estamos fazendo na igreja? A gente veio passar tempo? A gente veio aqui mostrar para a nossa liderança que a gente está aqui? Ou a gente está afim, irmãos, de povoar o céu? Porque se a gente lê o Velho Testamento, a gente vê em várias situações que o Senhor faz o que com os covardes? Leva os covardes para a batalha? Não. Os covardes, os medrosos, Ele tira. Nós fazemos parte do exército do Senhor Jesus. E aí você tem sido quem? Aquele que empresta o seu ouvido, que nem... Agora eu esqueci quem foi, que foi a Samara também que falou, que me antecedeu. Às vezes a pessoa está com um problema e está ali sofrendo sozinho, porque não tem ninguém para dividir, porque ninguém tem uma escuta ativa, tem aquela escuta de apontar, de criticar, de julgar, de falar, eu te avisei, mas olha, você fez essa besteira. E aí o irmão sofre calado ali, apertado, doendo e chorando com o Senhor Jesus. Quando a gente lê lá em Eclesiastes, eu até anotei para não esquecer, em Eclesiastes 4, versículo 12, parte B, que diz: e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Mas não está dizendo que ele não vai se quebrar, está dizendo que ele vai demorar para se quebrar. Então a gente precisa estar em união, juntos, fortalecidos, irmãos, sem espírito de divisão. Porque a gente precisa confiar, crer e acreditar para alcançarmos o nosso milagre. Só que quantos têm parado no meio do caminho? Quantos têm desistido? Nesse dia lá do auditório, uma menina falou que a família dela proibiu ela de tomar remédios controlados de tarja preta. Eu não sei se diminuiu a quantidade, eu não sei como é que foi, que não deu tempo dela falar. E aí ela falava que ela tomava um monte de relaxante muscular para dormir. Que ela tomava 4 a 5 relaxantes muscular para dormir, porque ela não queria acordar. E às vezes, irmãos, é essa pessoa que está no nosso trabalho, é essa pessoa que está na nossa casa, é essa pessoa que está na nossa escola, e a gente não faz nada. A gente vê a pessoa indo, vê a pessoa voltando, e a gente está silenciado. A gente não fala desse Deus maravilhoso, que tem o poder de transformar, de mudar, de trazer essa paz. O profeta Isaías disse assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vós convertestes, e se em vós sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança. Irmãos, o Senhor Jesus nos ensina o tempo todo a ter um espírito de quê? De paz, de tranquilidade, de sossego. E a gente faz o quê? A gente rema tudo ao contrário. A gente é a pura ansiedade, o nervosismo, a gente é o caos. Irmãos, como que a gente serve ao Senhor Jesus e a gente não muda, a gente não se liberta, como o Juniel falou aqui no início. A gente vem aqui todas as segundas-feiras. A gente pensa que a libertação é só do cigarro, é só da bebida, é só da pornografia. Não, irmãos, a gente precisa se libertar da ansiedade. Eu estava ouvindo, acho que foi hoje que eu ouvi esses caras que fazem stand-up de comédia, ele falando sobre, né, quando a gente tirava foto antigamente, né, tinha 12 poses, 24, 30, a gente batia uma foto só e acabou. Era uma foto só. Porque a gente tinha que pagar para rever. Hoje não, você... não tá legal, apaga. Às vezes, assim, passou o passeio, eu fico passando mal quando eu viajo com isso. Não pode comer, tem que tirar foto. Gente, pelo amor de Deus. Eu não tô aqui para registrar, eu tô aqui para criar memórias. Só que tem gente que vive de aparência. Então precisa postar que tá aqui, que tá lá, que tá... Irmãos, eu morria de rir comigo lá na viagem, lá no cruzeiro. Não, tio, tá bom. Não, tio, já tá boa uma foto já tá boa. Porque, irmãos, a memória que precisa ser construída. Não é uma
foto para eu postar no Instagram, postar no Facebook. É a minha memória que tem que ser construída. E que memória você tem construída na sua casa, com a sua família, com seu marido, com os seus filhos, na igreja? Uma memória de medo, de tristeza, de amargura, de infelicidade, porque você não deixa o Senhor Jesus fazer morada no seu coração. Porque o que acontece, irmão? A gente tem os nossos problemas, mas a gente não pode deixar os nossos problemas invadir o nosso interior. A gente tem que colocar limites. O problema está aqui, sim. Mas, Senhor, me ajuda. Me dê graça. Me dê sabedoria. Eu gosto muito daqueles Salmos 3, eu não lembro qual versículo que fala: deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. É exatamente isso. A gente não pode deixar, eu sei, irmãos, que é difícil. Eu sei, eu estou pregando para mim também. Mas a gente não pode deixar que as coisas tirem o nosso sono, tirem a nossa confiança em Deus. Porque se você não tem paz, é porque você não confia no Senhor. Porque a confiança, irmãos, está aquilo no que não é palpável. A Sulamita, ela não tinha como reviver o filho dela. Então isso é confiar em Deus. Porque é muito fácil eu falar: eu preciso de um dinheiro para pagar minha conta, mas é porque eu tenho 3.000 lá aplicado e eu não quero tirar os meus 3.000 da aplicação. Não, irmãos, isso não é confiar, porque eu tenho de onde tirar. A confiança é quando você realmente não tem. Quando não tem saída e o Senhor cria a circunstância para resolver na sua vida. Irmãos, eu lembro quando eu passei na prefeitura do Rio, minha mãe vai me... Irmãos, eu não queria ir fazer a prova. Eu falei para minha mãe em casa. Falei: mãe, eu vou fazer o que lá? Eu não estudei, eu não estou preparada. Eu estava voltando da pós. Eu falei isso para minha mãe. Minha mãe me falou assim: irmãos, é você ouvir. É o que a Marisete falou hoje aqui. Às vezes o Senhor coloca pessoas do seu lado para ser o seu cordão de 3 dobras e você corta. Você não escuta. E a minha mãe falou: minha filha, vai. Você já pagou. Eu falei: mãe, é lá em Bons... Irmãos, eu estou na prefeitura há 13 anos, né? Então, há 13 anos atrás, não era hoje de Uber, né? Essas facilidades. Eu falei: mãe, a prova é lá em Bom Sucesso. Eu vou fazer o que lá em Bom Sucesso? Minha mãe falou: minha filha, vai. Irmãos, e quando eu cheguei lá, que eu abri a prova, que eu olhei as questões discursivas, irmãos, era tudo que a minha amiga tinha me dado no dia anterior. Então, irmãos, quem faz isso? Esse Deus maravilhoso, que eu e que você, que nós servimos. Eu lembro quando eu fui fazer a segunda graduação, eu falei assim: Senhor, eu já queria fazer psicologia, mas eu falei: eu vou deixar o Senhor escolher. E eu falei assim: Senhor, confirma para mim. Fala comigo. Se é realmente psicologia que eu tenho que fazer. O Senhor tem que confirmar, desenhar para mim. Irmãos, e o Senhor falou prontamente na palavra comigo quando eu decidi fazer minha segunda graduação. Porque às vezes a gente passa deserto, a gente passa prova, porque a gente não escuta. A gente não escuta quem? O Senhor, irmãos. Se tem uma coisa que eu tenho na minha vida é, primeiro, nunca desonrar os meus pais. Ainda mais o meu Deus. Mas tem filho que não está nem aí. Que o pai faz, o pai orienta, o pai... E aí paga o preço, porque uma hora a conta chega. Lá em Lamentações, o profeta Jeremias faz um desabafo. Olha, Senhor, porque estou angustiado. Turbado estão as minhas entranhas. O meu coração está transtornado dentro de mim. Lá em Lamentações 1:20. Irmão, quantas vezes nós não estamos assim? Transtornados, a nossa alma está aflita, o nosso coração está apertadinho. E o que a gente faz? Eu não vou vir para a igreja. Eu não vou fazer isso aqui não, eu não vou orar, eu não estou nem com cabeça para ajoelhar. Irmãos, não precisa nem orar, as suas lágrimas fala para o Senhor Jesus. O Senhor, Ele tem o poder de ler as suas lágrimas, de ler o seu coração contrito. Então, irmãos, quando você estiver se sentindo assim, não deixa esses pensamentos de derrota, de desesperança fazer morada no teu interior. Você fala assim: Senhor, eu não tenho forças, mas a minha força vem do Senhor. A minha esperança, a minha paz, irmãos, profetiza sobre a tua vida. Nós esquecemos que nós somos servos do Senhor. Você não precisa que ninguém vá até você. Você pode profetizar sobre você mesmo, sobre a tua família.
às vezes a gente não abençoa os nossos filhos, a gente não abençoa o nosso marido quando sai pela porta, a gente não abençoa as nossas esposas. A gente precisa declarar que a bênção do Senhor irá guardar, irá proteger, irá ajudar, fazer o mover. Irmãos, todo dia que eu saio da minha casa eu oro e eu vou andando naquele percurso falando assim, Senhor, me guarda. Até ontem eu vim falando com a Dalvin isso no carro. Dalvin, eu venho, Senhor, me torna invisível. Que aqueles que estão ali para fazer maldade, que não veja que eu estou ali. Que não me perceba que eu estou ali. Porque, irmão, nossa, não que não vá acontecer, que pode vir a acontecer. Mas você tem que fazer a sua parte é orar. E aí, às vezes, a gente quer que o Senhor faça o extraordinário acontecer, mas você não faz o que é cabível a você fazer. Por exemplo, se eu não tivesse lá feito a prova da prefeitura, como é que eu ia estar hoje em dia na prefeitura se eu não fui nem lá fazer a prova? E às vezes a gente é assim, a gente reclama das coisas que nós passamos, mas você não faz nada para mudar. Precisa ter uma atitude nossa para o Senhor realizar nas nossas vidas. O Senhor precisa ver em você o interesse de tal coisa. A Mari falou aqui dos teus sonhos, o Senhor está desenterrando. Mas você tem feito alguma coisa para esses sonhos chegarem até você? O que você tem feito? Lá em João 14, versículo 27 fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não turme o vosso coração e nem se atemorize. Irmãos, você precisa se posicionar. Se você quer ver mudança na sua vida, se você quer que as coisas aconteçam diferente, a diferença tem que começar por você. Você não pode querer que seu casamento mude, que a sua família se você não faz a diferença. Se você permanece o mesmo. Você precisa sair da sua zona de conforto. E falar assim, não, agora eu vou botar o relógio para despertar, eu vou acordar 3 horas para orar. Tal dia da semana eu vou subir ao monte, ou tal dia da semana eu vou... Irmãos, a gente precisa fazer algo. Agora a gente não quer fazer nada e quer que o Senhor ache a beleza, a graça nos seus olhos e faça tudo por você. Irmãos, cadê o ID? Cadê o seu ID para o Senhor? Porque a gente decide receber tantas coisas, mas a gente nunca quer dar nada. A gente só quer receber, a gente só quer que o Senhor não é o seu empregado, aprenda isso. O Senhor é o Deus da tua vida. Ele não é o seu empregado para realizar como se fosse, né, aquele gênio na lâmpada. Aí eu preciso, eu esfrego aqui e faço 3 pedidos. Não é assim. Ele precisa ver de você um esforço. Irmãos, mesmo que seja mínimo. Por isso que fala naquela passagem da fé do tamanho do grão de mostarda. Pode ser mínimo, mas ele precisa ver em você um querer. Ele precisa ver você estar disposto a querer mudar. É a mesma coisa, se você pega uma pessoa, né, que é usuária, dependente interna, sem ela não querer, ela não vai mudar. Ela vai ficar ali aquele período, ela não vai usar. Porque lá dentro ela não vai conseguir ter acesso. Mas quando ela sair, ela vai voltar para as práticas. E às vezes somos eu e você que está aqui na igreja. E você fica aqui, nessas 2 horas aqui, sentado, bonitinho. Mas quando você desce ali aquelas escadas, as suas práticas antigas voltam. Ela só fica congelada no período que você está aqui na igreja. Irmãos, esse não é o céu que você vai morar. Você vai morar no céu da boca do leão, lá embaixo. Porque o céu que o Senhor tem para você é um céu que você precisa mudar, transformar. Ah, é difícil. É, por isso que a porta é estreita, não é a porta larga. O Senhor, ele é muito didático, irmão, só não aprende quem não quer. O Senhor é muito simples nas colocações dele. Nós que dificultamos. A gente que se faz que nem aquele filho desobediente, que o pai orienta, que o pai fala e a gente faz ouvido de mercador que não está entendendo. Então aprenda a entender a voz do seu Senhor. Porque hoje, possa ser que hoje você não esteja passando pelo dia mau, mas o dia mau pode chegar sobre a tua vida. E será que você está com a reserva de azeite?
que nem aquelas viúvas? Ou será que você enterrou o seu talento, que nem a parábola dos talentos? Ou você fez que nem o filho pródigo, tudo aquilo que o Senhor te entregou, tudo aquilo que o Senhor te deu, depositou, confiou na sua mão, você gastou, você fez de qualquer jeito? Que às vezes eu ouço isso. Pessoas que tiveram oportunidades de romper um ciclo, de fazer diferente e repetir os mesmos erros dos pais. E aí paga o preço. Porque às vezes o Senhor nos dá a oportunidade de sermos diferentes. Eu estava até falando isso no sábado com a Ana, a nora da Risonete. Eu falei assim, Ana, eu tinha a obrigação de trazer orgulho para os meus pais, porque eu vim de uma família, de um lar estruturado. Eu tive tudo que você possa imaginar. Eu quero fazer curso disso. Toma aqui, meus pais, eu quero fazer isso aqui, eu quero tudo. Como que eu não vou trazer, irmãos, orgulho para os meus pais? Se eu tive as coisas ofertadas para eu fazer. E aí um monte de gente tem as coisas ofertadas e não aproveita. E aí depois, irmãos, vai pagar preço. Aí vai trabalhar para ganhar pouco. Aí vai trabalhar para contar moedinha. Porque o Senhor tem coisas grandes. Meu filho, eu quero fazer diferente na tua vida. Você já fez a burrada? Tudo bem. Mas a partir de agora... Mas não, irmãos, a gente está apegado às coisas que não quebra ciclo da tua vida. Fala assim, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero. O que eu posso fazer? Irmãos, quantos casos nós temos aqui de sucesso na nossa igreja? A Luana, a Thaís, a Vitória, o Leandro. Irmãos, com bolsa de 100%. Eu sei o quanto foi doído pagar a faculdade. Eu senti muitas coisas. Eu abri mão, você pagar um boleto de R$1.600 todo mês. Eu ficava assim, meu Deus. E agora quando eu contabilizei, eu falei assim, caramba, 58 mil. E as pessoas aqui, mas aproveitaram a oportunidade. E se formaram, então estão aí. E às vezes o Senhor está te entregando, irmãos, e você está abrindo a mão. Você não tem cuidado, que nem lá na parábola dos talentos. O Senhor deu um, mas Ele deu e não deixou de dar. Mas o que Ele fez? Ele enterrou. E ainda foi cínico e sonso para o Senhor Jesus. Atemorizado, enterrei. Não, atemorizado, irmãos, é o medo. O que tem te parado? O que tem te afligido? Que você não possa continuar. Irmãos, o Senhor, Ele não mente para a gente. Lá em Provérbios 24 fala, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. O Senhor é claro aqui. Então, se a sua força tem sido pequena, é porque você é um frouxo. É claro. Não sei o que eu estou falando, é a palavra. Provérbios 24, 10. Então, se você precisa, se você quer ser um homem, uma mulher de coragem, peça ao Senhor. Irmãos, isso é um exercício diário. Que nem o Júnior Leal falou. É diário. É constante. Ele orou 10 anos para o Senhor libertar ele. 10 anos. Então é constante, é diário. Senhor, eu preciso de mais um pouquinho hoje. Senhor, eu preciso de mais um pouquinho. Porque, irmãos, é assim, ó. Você vem, vamos imaginar um gráfico. Você vem, aí você vai encher aqui. Aí você vem amanhã, você vai, eu só não venho. Aí você baixa. Você nunca vai chegar aonde o Senhor quer colocar você. Porque você não mantém uma constância. Hoje você vem, amanhã você não vem, daqui a pouco você... Irmãos, não é assim. Com o Senhor, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Irmãos, eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Porque a gente vê aí tantas pessoas que conquistaram, que conseguiram. Então, Senhor, me ajuda, me dê sabedoria, me dê graça, me enche, me mostre. Só que você tem que subir essas escadas disposto, irmãos, a ouvir tudo isso. Porque às vezes a gente sobe aqui querendo ouvir o que vai massagear o meu ego, querendo ouvir aquilo que eu gosto e não o que eu preciso. Irmãos, gostar e precisar são coisas diferentes. Às vezes a gente precisa comer, por exemplo, eu não gosto de couve, de fígado, mas você precisa comer, é para sua saúde, é que nem um remédio. Às vezes, irmãos, o Senhor está aqui com um remédio para a tua dor, para o teu sofrimento, e você não quer o tratamento. Você entende isso? Que o Senhor tem te dado o refrigério, a medicação espiritual e você abre mão. É como se
se você tivesse com câncer e falasse, eu não vou tomar os remédios, que eu não quero tratamento, eu quero morrer. E é onde vem a nossa morte espiritual. Porque o Senhor quer tratar das suas feridas. O Senhor quer te dar um medicamento que vem do céu para tratar o teu alma e o teu espírito. E você fala que não quer. Quando você não levanta a sua mão para aceitar o Senhor Jesus. Quando você fecha os seus ouvidos. Quando você está ligado em tudo, menos naquilo que está sendo falado aqui. Então saia daqui, irmãos, de uma forma diferenciada. Pedindo ao Senhor para que essa paz que só o nosso Deus possa nos dar, venha nos encher. Assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.